Olá, meus amigos, muito boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei que horas vocês estarão vendo nosso culto de hoje, então eu já estou cumprimentando nas três modalidades. Que vocês sejam muito bem-vindos. Nosso culto de hoje, ele vai incluir a oração que sempre fazemos pelos doentes, pelos desencarnados, aqueles que estão passando por dificuldades, e a seguir vamos fazer um estudo de uma epístola de Paulo que está na epístola aos Romanos, no capítulo 14, versículo 14, na qual Paulo diz que ele está certo em Jesus, que nada é coisa imunda, a não ser para aquele que a considera como tal, como imunda. Então vamos fazer a nossa oração primeiro e depois vamos fazer a leitura e o comentário desse texto. Senhor Jesus, mestre, amigo, pastor de nossas almas, a Ti, Senhor, entregamos nesse momento o nosso espírito, te dizendo que Tu nos abençoes na Tua imensidade de amor e carinho que tens pela humanidade inteira. Que, Senhor, possamos elevar nossos pensamentos, pedindo por aqueles que estão sofrendo dores excruciantes, estão internados nos hospitais, estão nas suas próprias casas, às vezes muitos deles até na via pública, passando por dores muito, muito acentuadas. Que a Tua misericórdia, a Tua bênção se faça sobre essas criaturas, mas que elas possam, sobretudo, entender que a dor, que o sofrimento, que a dificuldade é apenas uma lição para formatar melhor o caminho que temos que seguir para o nosso processo evolutivo, no qual estamos sempre procurando aprender. Te pedimos por eles, Senhor, que eles possam ser aliviados das suas dores, mas que, sobretudo, possam aprender essa lição, a lição da resiliência, da compreensão, e retirar do ensinamento as forças necessárias para a reconstrução das suas vidas. Que Tu possa nos abençoar a eles todos, e possa ficar com todos nós nesta noite, neste dia, nesta hora, para que possamos vivenciar a vida com sabedoria e com construção do bem. Pedimos também, Senhor, por os que desencarnaram, aqueles que já partiram desta vida, e, sobretudo, aqueles que ignoravam a importância e a verdade da vida espiritual, que eles possam ser iluminados, esclarecidos, e que, voltando para dentro de si, possam encontrar, Senhor, a luz que é irradiada dos seus guias espirituais, que estão ao seu lado, mas que às vezes não são visualizados devido às camadas de vaidade, de vieses relativos à vida material, que ainda impregna o indivíduo recém-desencarnado. E que aqueles que já encontraram a luz, que já estão caminhando no caminho do progresso, possam, Senhor, cada vez terem mais progresso, cada vez terem mais luz. Que a Tua misericórdia, que a Tua bênção, Senhor, invada todos os lugares, todos os continentes, que a guerra possa ser amenizada e, se possível, extirpada, e que o homem possa compreender que ele é irmão do próprio homem, e que amar ao próximo como a si mesmo necessita que a pessoa aprenda primeiro a amar a si própria, e que, amando a si próprio, possa amar ao próximo e possa amar a Deus sobre todas as coisas. Que assim seja, graças a Deus. Assim, meus amigos, realizamos a nossa oração, pedindo por aqueles que estão precisando, por aqueles que estão em dificuldades, e vamos fazer agora a nossa leitura do capítulo 94 do livro Pão Nosso, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel, e o capítulo e a lição do Evangelho é do capítulo 14, versículo 14 de Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos, que diz assim: eu sei
estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem como imunda. Está falando aqui do sexo, tá? Lição 94 trata do sexo. Então, vai dizer assim, quando Paulo de Tarso escreveu essa observação aos romanos, ele estava se referindo à alimentação, que na época representava objeto de muitas discussões, áridas discussões entre os gentios e os judeus. Os gentios são aqueles que não eram os filiados à religião, né? Nos dias que passam, por exemplo, o ato de comer já não desperta tanta polêmica, às vezes dá tempo alguma, né? Polêmicas perigosas. Entretanto, podemos tomar o versículo e projetá-lo em outros setores de falsa opinião. Então, vamos lá. Vejamos o sexo, por exemplo, né? Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores aleives, maiores perseguições, maiores críticas do que a parte sexual. A parte sexual é muito complicada. Nós abordamos isso na nossa última live, em que estamos falando da parábola dos dois irmãos, fazendo comentários sobre a personalidade humana à luz da psicologia transpessoal. Então nenhuma atividade tem sido tão falada, tão discutida como a questão do sexo. Profundamente cego de espírito, o homem, de maneira geral, ainda não consegue descobrir no sexo, um dos motivos mais sublimes da sua existência. Realizações das mais belas na luta planetária, quais sejam as aproximação das almas na paternidade, na maternidade, a criação e a reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e à regeneração, foram todos eles proporcionados pelo Senhor às criaturas, por intermédio das emoções sexuais. Todavia, os homens menoscabaram, os homens desprezaram esse lugar santo que é o sexo, povoando-lhe os altares com os fantasmas do desregramento. O sexo faz o lar e criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando em si mesmo provações cruéis. O pai ofereceu o santuário aos filhos, mas a incompreensão se constituiu em oferta desses filhos para si próprio, para o próprio Deus. É por isso que os romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da Terra. Ainda assim, mergulhando em deploráveis desvios, pergunta ao homem pela educação sexual, exigindo-lhe programas. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis, todavia, apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade, do poder criador, porque enquanto houver imundície no coração de quem analise ou em quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. Então, Emmanuel faz aqui um comentário muito forte sobre essa questão e nos dá uma ideia de que é preciso santificar todas as funções humanas, tudo aquilo que existe no homem é para ser usado. O que não pode acontecer é o abuso de qualquer função, de qualquer capacidade, de qualquer
de qualquer fator que seja inerente ao ser humano, é uma coisa que não vai dar bom resultado no final. Sempre é preciso que a gente faça uma análise criteriosa e sempre lembre daquilo que a gente falou no princípio. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o próximo mais próximo da gente é a gente mesmo e as pessoas que nos cercam mais de perto. Então precisamos desenvolver esse sentimento puro de amor, de compreensão, procurando ajudar as criaturas, dando a elas sempre honra e glória e fazer com que as pessoas possam caminhar com firmeza sobre o solo da terra, mas tendo o seu coração, seus pensamentos, suas ideias nas regiões infinitas do bem e do amor. Tudo é permitido ao homem, mas nem tudo convém. Mas aquilo que convém deve ser executado com carinho e com amor. Que Jesus possa nos abençoar, mesmo nas horas das nossas falências, dos nossos erros, que nós possamos ser envolvidos pela luz dele e que possamos estar sempre juntos nesse momento de prece, de oração e de culto ao Senhor da vida. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Graças a Deus.